Olá, alunos e alunas, eu sou a professora Fabiana e vim falar com vocês, sobre a disciplina da Prática como Componente Curricular 3 e nós estaremos verificando então o estudo de caso. Uma escola de ensino médio, em uma cidade de médio porte nos Estados Unidos, estava enfrentando desafios na retenção e motivação dos alunos. Assim, devido a essa questão, os professores relataram que muitos alunos estavam desinteressados e desmotivados em relação ao aprendizado e havia um alto índice de reprovação e abandono escolar. Logo, então, a administração escolar ela decidiu implementar uma nova abordagem de ensino que se concentrasse em projetos interdisciplinares e também projetos colaborativos, ao invés, então, de aulas expositivas como os professores tradicionais ministravam naquele período. Com base nesse relato, descreva, então, qual ação poderia ser implementada em relação a essa nova metodologia atribuída na escola para os professores prepararem suas aulas e também qual a forma de saber se realmente o método implementado ele teve êxito em relação à decisão da gestão? Explique com base na fundamentação da disciplina abordada. Então, diante da exposição da nossa disciplina, nós contribuímos justamente com esse tipo de tomada de decisão, justamente por quê? Porque essa escola ela tinha uma certa preocupação em estar motivando novamente os alunos. Então, nessa situação, nós conseguimos visualizar que os próprios professores, eles estavam preocupados com a relação da oferta da sua própria prática, justamente por quê? Porque os alunos eles estavam desmotivados, desinteressados. Então, é onde nós conseguimos entender qual que é a concepção, qual que é o papel principalmente do gestor escolar diante desse fato, para que essa situação ela fosse modificada. Então, o que o gestor e o administrador escolar, ele propôs nesse período? Que toda a metodologia do ensino ela fosse substituída por, em vez de aulas expositivas tradicionais, e sim por projetos interdisciplinares. O que significa isso? Unir os segmentos por meio dos professores de áreas afins e formular projetos com estratégias metodológicas no qual os 3 professores, 4 ou 2 professores podem trabalhar com disciplinas atreladas e articuladas, Então, por exemplo, a disciplina de biologia, física e ciência, ela pode ser articulada, ou biologia, física e química, ela pode ser articulada em um determinado projeto, para que assim, então, os alunos, eles se interessem e busquem, novas alternativas, novas propostas, para que esse estudo por meio de projeto oferte, na verdade, um melhor interesse diante da relação da própria situação que está ocorrendo na escola. Então, agora, para reafirmar os conceitos abordados em gestão, eu vou apresentar ali para vocês esse vídeo, que ele é um recorte de um documentário Para um Dia Nascer Feliz. E eu tenho medo de coisas, assim, totalmente complexas e grandiosas, assim, que é o medo da morte. Eu acho que o pior mas isso também não acho que é do colégio, acho que é da vida. A pressa de saber o que você é. O que você é, o que você vai ser, qual é a tua, qual não é a tua. E no palco da vida, terei uma plateia exclusiva para me aplaudir em meio às contradições postas pelos destinos. Foi murro pra lá e pra cá. Puxão de cabelo, tapa na cara. A Rita pegou a Angélica, saiu pelos cabelos assim, arrastando assim. Arrastou. Porque antes eu chegava da escola, deitava na cama e ficava o dia inteiro dormindo. Só tomava banho, comia e dormia de novo. Mais um ano, se bombar, bomba no segundo. O primeiro eu já fiz, agora
essência a gente é igual, mas a gente está submetindo a dois mundos muito diferentes. Na verdade é o mesmo mundo e esse é o problema. Eu deveria ter uma péssima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver. Então, após assistirem o vídeo, né, vocês podem observar que o documentário, né, é um documentário educacional brasileiro. Ele retrata, então, todo o contexto, né, do Brasil, destacando a diferença entre as escolas públicas e privadas. Então, quais são as formas de organização, né, e as diferenças presentes numa escola pública e numa escola privada. Apresentando principalmente, né, as disparidades sociais e também as dificuldades que elas são encontradas pelos alunos de diferentes classes sociais. Né? Então, serve, né, de reflexão para que nós conseguimos visualizar principalmente, né, que essa diferença ela é enraizada desde o contexto histórico passado. Né, em meados principalmente de 1920, 1930, quando nós tivemos o contexto histórico ali da inserção da Escola Nova, que é o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, nós conseguimos, né, realizar a análise diante, né, de que essa divisão social de classes, de que a educação ela não era ofertada para todos. Né? E, infelizmente, ela era ofertada mais para a classe da elite, para a classe dominante da época, do período. Então, nem todos, né, que gostariam muitas vezes até de serem alfabetizados, por mais que eles tivessem muita vontade, muita força de vontade, eles não tinham acesso à escola, eles não tinham acesso ao ensino. Então, essa divisão de classes antagônicas, né, elas já são permeadas desde o contexto histórico, né, do período da Escola Nova, no qual até hoje nós temos, né, atualmente, essa diferenciação ainda presente na nossa sociedade. Infelizmente, não são todas as classes, né, que possuem acesso à escola ou algum determinado curso específico. Então, nós temos ainda essas bases enraizadas, né, nesse período no qual nós podemos verificar essa diferença presente também nesse documentário que vai retratar esse ato ainda, né, que atualmente ainda também vem sendo permeado. Dentro do contexto aqui do documentário também, nós podemos observar a questão dessas desigualdades educacionais, né, no qual ele vai enfocar principalmente destacando a falta de acesso, né, presente no vídeo, e também a falta desses recursos adequados para que realmente ocorra uma qualidade de ensino, né? Muitas vezes apresentando, né, como cenas reais do próprio filme, essa questão de falta de material escolar, né, falta de livro didático, falta de material físico em si na instituição, de estrutura física, né, falta de laboratórios. Então, tudo que foi retratado nesse vídeo são cenas que nós podemos atrelar realmente à nossa realidade atual também em algumas escolas de periferias, por exemplo. Dentro do filme também, né, desse recorte do documentário, ele vai examinar também a pressão social e as expectativas, né, que os nossos estudantes brasileiros eles enfrentam. Né? Muitos, infelizmente, desistem das escolas justamente por terem a necessidade de ter que trabalhar para se sustentar, de ter que trabalhar para sobreviver, e muitas vezes aquele horário do trabalho não é condizente com um horário que ele consiga ir até, né, a escola, voltar a estudar, a mudar o turno. Então é um filme, um documentário também que vai retratar essa questão, né, de muita desistência, de muita evasão que nós temos também dentro das nossas escolas brasileiras públicas ainda. E também é bom, né, que esse próprio documentário ele vai retratar também algumas alternativas e também, né, possíveis soluções. Embora o documentário ele vai destacar os desafios enfrentados, ele também vai apresentar os exemplos positivos. Principalmente, né, ele serve de análise e reflexão para o gestor.
né, o que o gestor escolar ele pode fazer para que aquelas situações elas fossem realmente eliminadas, elas fossem realmente superadas, né? Então, serve também de uma grande reflexão para um gestor que se encontra diante daquelas situações que perpassam ali essa desigualdade brasileira que até hoje é refletida aqui no nosso ensino. E também, né, ele vai ressaltar a importância do engajamento da sociedade e principalmente a questão do governo na melhoria da educação pública, né? A importância do gestor escolar ele estar ciente da relação das políticas públicas que elas podem ser ofertadas, né? Essas políticas públicas elas devem ser, principalmente essas políticas públicas voltadas para a área da educação, né? As políticas educacionais, elas devem ser articuladas com essa forma de direcionar, né? De mediar toda a distribuição de recursos, toda essa questão dessa preocupação de ensino de qualidade, porque nós também, né, como gestores escolares, também nós podemos ter uma base em relação ao que os documentos norteadores realmente eles ofertam ou não. Muitas vezes nós temos políticas públicas que ofertam uma bolsa permanência, nós temos políticas públicas que ofertam um determinado tipo de projeto, de auxílio, que pode ser revertido, né, em forma de remuneração. Então, o gestor escolar, ele também consegue fazer essa reflexão diante desse documentário. No geral, então, né, esse próprio documentário, esse recorte, ele vai buscar conscientizar o público sobre a importância da educação de qualidade, levando principalmente as questões sobre o sistema educacional brasileiro e também suas consequências para os jovens. Né, o documentário, então, ele vai refletir sobre as desigualdades sociais e também a necessidade de investimentos nessas políticas públicas que muitas vezes elas são articuladas dentro da lei, mas infelizmente elas não são praticadas, elas não são colocadas em práticas. Né? Então, o gestor escolar ele tem que ir em busca realmente de uma política pública que ela seja realmente efetivada para que ocorra principalmente a oportunidade dessas desigualdades educacionais, né? Para que ocorra a oportunidade de uma igualdade e favorecer ali uma menor desigualdade diante dessa questão. Então, o documentário ele vai provocar esse tipo de reflexão, né, justamente para que essa busca por meio dessas alternativas, né, dessas políticas públicas ou dessa própria forma de administração sejam refletidas dentro da escola e promova o máximo possível uma qualidade de educação e também, né, o máximo possível para que seja uma educação igualitária para todos. Aí seguem as referências e muito obrigada.